A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês neste dia, nesta quarta-feira, nesse dia 25 de fevereiro. Deus abençoe cada um de vocês que diariamente estão aqui comigo, ouvindo os nossos devocionais. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu estava hoje meditando e lembrando da minha conversão. Eu aceitei Jesus com 16 anos. Com 16 anos o Senhor me chamou. Então eu tenho uma caminhada aí, né? Caminhadas. E eu estava lembrando, quando eu aceitei Jesus, eu gostava de ler muito. O que eu mais gostava de ler é Apocalipse 21. Eu me lembro disso, eu tinha 16 anos, eu ia para a escola dominical, tinha mocidade, era muito gostoso, era muito diferente de hoje, né? Os tempos mudaram, Deus não mudou, Ele continua o mesmo, mas a gente muda, né? Gerações mudam. E eu estava lembrando desse versículo aqui em Apocalipse 21. Toda vez que eu vou ler algum versículo em Apocalipse, eu lembro que eu gostava muito de ler Apocalipse 21 e o capítulo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Só de ler isso daqui, eu já lembro como eu chorava. Eu li isso daqui. Eu era nova convertida, porque eu ia para a igreja. Meus pais me levaram quando criança para a escolinha dominical. Só que chegou um tempo, né, de adolescente, aborrecente, que eu me dei uma distanciada. Mas Deus não me deixou ficar muito, Deus não me deixou ficar lá nesse mundão, de eu aprender as coisas do mundo, não. O Senhor me tirou rapidão deste mundo, sabe? Não tive problemas com vícios, graças a Deus. O Senhor me livrou de tudo isso. Eu sou grata a Deus por Ele ter me livrado. É gratidão hoje, gente. É gratidão, porque hoje eu tô bem assim, lembrando dessas coisas e louvando ao Senhor por isso, dele ter me tirado, né, do mundo e não deixar eu conhecer e nem me aprofundar nos vícios, nada. E só foi um pulinho ali, mas ele logo me trouxe de volta. E com 16 anos aí sim eu já entendia mais e eu decidi sim ser uma cristã. Foi até o meu irmão que me levou num culto de jovens e a palavra falou muito comigo. Ele insistia tanto, gente, para mim ir para a igreja, ele insistia e eu não queria ir, não queria. Daí eu falei assim, eu vou, de tanta insistência para ele parar de me encher o saco. Eu vou hoje, era um sábado, e para ele parar de ficar enchendo o saco. Eu fui porque ele chamava eu direto para ir. Olha a insistência, como às vezes é chato, mas é bom. Tem um lado bom dessa insistência, né? Quando alguém tá, venha, vamos pra igreja, vamos hoje pra igreja. E, e eu fui. E quem disse que eu saí? Nunca mais saí. Deus me, sabe, me pegou assim de um jeito tão maravilhoso, tão especial. E eu consegui abrir a minha mente. Deus abriu os meus olhos, meu coração. E ali eu fiquei, aceitei Jesus naquela noite, nunca mais saí da igreja. E eu sempre lia esse versículo aqui, porque eu imaginava o céu. Eu trabalhava numa casa de família e eu dormia lá. E à noite, quando eu ia dormir, eu pegava a minha Bíblia e eu lia Apocalipse aqui. Não entendia nada, mas essa palavra aqui, e Deus limpará os seus olhos, toda lágrima, e não haverá mais morte. Isso aqui foi um marco. Isso aqui foi um marco da minha conversão. Vai fazer 40 anos já. Tá fazendo 40 anos já que eu estou esperando esse dia aqui acontecer.
e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Tudo isso vai passar, todo o nosso sofrimento vai passar. Não é à toa que esse canal chama Esperança, porque eu espero esse dia chegar, eu espero. Não vou dar para trás, não. Eu espero esse dia chegar. Ele vai chegar. Ele vai chegar para mim, ele vai chegar para você, ele vai chegar para nós. Eu almejo que esse dia chegue, que todo o nosso sofrimento acabe, que toda a nossa dor acabe. Eu almejo ver Jesus, abraçar Ele. Esse é o desejo do seu coração também? Esse é o desejo? Vale a pena nós nos esforçarmos, vale a pena nós passarmos por cima de tudo. Vale a pena amar o Senhor, vale a pena buscar a Deus com todas as nossas forças, porque o reino dos céus é tomado por esforço. Porque é sempre aqui em Apocalipse fala assim, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer dará todas essas coisas. Tem que vencer. Para vencer é se esforçar. Quando uma pessoa está correndo uma corrida em maratona, ela se esforça mesmo cansada e ela olha assim, aí tá faltando só um pouquinho, eu preciso me esforçar, e ela acha força não sei da onde, ela consegue chegar no final. Vem, mesmo que ela caia ali, desmaia ali de tanto correr, mas ela vence. Por quê? Porque ela não para. Um corredor, é difícil ele parar no meio do caminho, nem que ele chegue em terceiro, em quarto lugar. Ele continua correndo, às vezes vai diminuindo, mas ele continua correndo. E ele chega até o final. É nós, é preciso vencer. Então isso depende de mim, isso depende de você, se nós estamos nos esforçando realmente para que esse dia chegue. Quanto mais o tempo passa, mais esse dia se aproxima. Esse é o meu pensamento, de crescer espiritualmente, buscando a Deus, buscando força, é lendo a palavra, é jejuando, é buscando a misericórdia, é se quebrantando, é se lançando mesmo sem força nos braços daquele que cuida de nós. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade. A nossa luta é lutar mesmo contra a nossa carne, com nossos desejos, as nossas vontades. Mas vencer é isso, é lutar contra mim mesma, é saber que vai valer a pena eu deixar os meus desejos, abandonar minhas vontades e fazer a vontade de Deus, porque esse dia aqui vai chegar para todos nós e nós vamos prestar conta diante de Deus do que nós temos feito, quais foram as nossas escolhas aqui na terra. É se santificar e ficar perto dele, ou é fazer a minha vontade? Sempre eu falo isso. Fazer a nossa vontade é egoísmo, é pensar só em mim, é pensar só nas minhas vontades, nos meus desejos. E aquele que morreu por mim? Amor é decisão. Eu decido amar a Deus que me amou primeiro. Eu decido amar aquele que morreu numa cruz pelos meus pecados. Eu decido abandonar tudo que desagrada a Deus, porque Ele me ama muito mais. O amor dele é muito grande. Ele tem um amor verdadeiro que não decepciona ninguém. Ele faz tudo por amor. Temos tribulações porque a Bíblia fala que teremos. Estamos num corpo aqui de carne. Vai ter sim dificuldades, mas se Ele estiver conosco e se nós decidimos o amar, o honrar, reverenciá-lo, se nós decidimos andar no seu caminho, Ele vai estar de mão dada conosco e nós vamos vencer. Eu estava meditando nisso hoje em Apocalipse
e lembrando que a palavra dele é fiel. Ele continua sendo fiel ainda que nós não sejamos. Quantos deslizes eu tive nesta caminhada? São 40 anos. Como o povo de Israel ali dando volta, dando círculo ali para chegar na terra prometida, mas eram desobedientes, estavam ali. Lembrei disso agora. 40 anos eu nesta caminhada. Graças a Deus estou aqui. Quantos deslizes, quantas vezes já decepcionei a Deus, quantas vezes já entristeci a Ele, quantas vezes já tentei sair do caminho dele, mas eu estou aqui porque eu volto, porque enquanto a vida em mim, a decisão em mim, a escolha em mim, a vida, eu estou respirando, eu tenho a oportunidade de mudar de vida, eu tenho a oportunidade de querer me santificar. Eu posso fazer isso porque eu estou em vida, porque depois que morrer, eu não vou ter mais essa oportunidade. Daí é juízo, daí eu vou prestar conta diante de Deus das minhas escolhas. E Deus sempre nos mostra que a verdade, ninguém vai para o inferno não sabendo que está indo. O que leva uma pessoa para o inferno é ela não acreditar em Deus, ela não crê em Deus, ela não se decidir por Deus. Ela sabe o bem e o mal, ela sabe o que ela está fazendo. Deus sempre nos dá essa chance de conhecê-lo, essa oportunidade de se chegar diante dele e se arrepender dos nossos pecados. Mas muitas escolhas são errantes e levam as pessoas para o inferno já determinadas, porque elas não aceitam, porque elas não querem deixar a vontade delas. Elas preferem fazer a vontade dela aqui e perder a salvação, que é o que a Bíblia fala, né? Aquele que ama a Deus permanece na presença dele. Aquele que escolhe fazer suas vontades, ganhar sua vida aqui, vai perder a eternidade. E aqueles que desejam fazer a vontade de Deus aqui, vai ganhar. Perder a nossa vida aqui é ganhar lá. Ganhar a vida aqui é perder lá. Nós temos que pensar muito nisso. Qual que vale mais a pena? É uma coisa eterna ou é uma coisa passageira? Eu prefiro a eterna. A passageira vai passar mesmo. Por quê? É tão difícil eu deixar minhas vontades aqui, meus prazeres, viver esse mundão como ele quer. Para que eu vou fazer isso se eu sei que é passageiro? Eu prefiro a eternidade. Isso daqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Sucesso, riqueza, desejos carnais, mundanos. Isso tudo vai passar. Ambições, orgulho, tudo isso aqui passa. Todo mundo vai para o mesmo lugar debaixo da terra. Mas o corpo e a alma? O corpo que você usou e abusou dele, fez o que você quis com ele, ele vai para debaixo da terra. Todos nós. Esse corpo, essa carne. Mas o espírito vai para onde? Vai ser eterno. O espírito não vai morrer, a alma não morre. Ela tem um destino depois, depende das nossas escolhas aqui. O que eu escolhi? O que eu estou escolhendo? Santificação? Ou depravação? Ou injustiça? Estou vivendo por mim mesmo? Qual vale mais a pena, a eternidade ou a vida passageira? Quem é sábio sabe escolher. É por isso que a Bíblia fala do sábio. Ele confunde os sábios. Ele acha, as pessoas que acham que é sábio aqui, não vai adiantar nada essa sabedoria mundana aqui. O que importa é a sabedoria que você tem dessas escolhas. É vida passageira ou é vida eterna? Eu prefiro a vida eterna. Eu prefiro perder a minha vida aqui
para ganhar minha vida lá. Que você também pense desse jeito. Olha o que diz aqui em Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, se suje ainda. E quem é justo, se justifique ainda. E quem é santo, se santifique ainda. É isso. Aqui acaba tudo. Aqui, o que você escolheu é o que vai ser julgado. Escolheu ser sujo, escolheu ser injusto. Agora, se você escolhe ser justo diante de Deus, então sim, aquele que está se santificando, ele está se santificando para a eternidade, porque não vai acabar. O corpo morre, mas a alma não morre. Vamos meditar nisso hoje? Vamos lembrar da nossa salvação, vamos lembrar do céu, vamos lembrar das nossas escolhas, vamos pensar hoje que tudo isso vai acabar, que Deus vai limpar nossas lágrimas, que a nossa fé seja renovada hoje, que nós possamos pensar no céu. Coisa gostosa, coisa maravilhosa é estar com Jesus eternamente. Amém? Deus te abençoe, Deus te ajude a ter boas escolhas, escolher o lado do bem, escolher o lado da justiça, da santificação, para chegar no céu e viver eternamente com Jesus. Isso vale a pena. Amém? Deus te abençoe nesse dia.